Então a gente catou lixo quando era pequeno, a gente era lixeiro. E eles iam pro aterro e lá a gente estava disputando isso aí com os urubu, com cobra, com bicho lá, e na hora que eles jogavam, e não era só nós, né? Era muitas famílias ali. E eu tenho certeza que almas estão sendo alcançadas através da palavra, né? Porque a escolha é simples. Ou a gente escolhe a palavra, e a palavra é a presença de Deus, né? Eu creio que a palavra é a presença do Senhor. A palavra é o mandamento do Senhor. A palavra é a lei do Senhor. E se alguém discordar de alguma vírgula que tem na Bíblia, porque infelizmente tem alguns cristãos que só querem o que é bom na Bíblia, né? E fica procurando algumas coisas, né? Algumas coisinhas para isentar ele do pecado, né? A gente estava até comentando com algumas pessoas, né? Muitas pessoas, amigos até, colegas, perguntaram, né? Mas rapaz, não tinha nada a ver você parar de cantar aí no mundão e nada a ver, cara. Tem vários cantores que são cristãos e tal. Eu creio que a palavra cristão, ela te dá um direcionamento de um sobrenome, né? Cristão, ela vem de Cristo. Então, quem carrega o sobrenome de Cristo é uma coisa. Agora, ser crente, ah, eu posso falar que a palavra crente, ela vem de crer. E em que você crê? Em que? Em quem? Então quer dizer que tem gente que crê em demônios, que aposta sua vida em demônios, e tem gente que crê em feitiçarias, tem gente que crê em simpatias, tem gente que crê em santos e deuses, né? E eu e minha casa, a gente escolheu crer e obedecer e levar o sobrenome cristão com a gente. Então eu falo, eu até trouxe uma palavra aqui que se encontra em Mateus, que tem tudo a ver com o nome do podcast e tem tudo a ver também com a minha escolha, com a minha pessoal escolha, né? Porque realmente sim, eu conheço várias pessoas, não só vamos dizer artistas, mas pessoas influentes, pessoas que estão aí no empresários. E graças a Deus assim eu tive a oportunidade de estar em lugares, vamos dizer assim, bem acima da média, né? Para mim, no caso. Para nós, né? Eu falo que eu sou um galileu. Eu vim da pobreza total. Então a gente catou lixo quando era pequeno, a gente era lixeiro. Já até te contei um pouco da minha história lá atrás. Então, quando a gente morava em Brasília, a gente era muito pequeno e meus irmãos ainda eram menores ainda. Tinha até um que não tinha nem nascido. E nessa fase que a gente morou em Brasília, a gente morava numa chácara. E foi a gente já adquiriu através de invasão, no caso, né? E naquele lugar a gente foi necessário a gente viver de lixo, de reciclagem. Mas literalmente mesmo, esses caminhões que passam nas ruas lá, não sei como chama hoje, mas antes era SLU. Vinha grifado nos caminhões, que estava escrito Serviço de Limpeza Urbana. Esses caminhões que recolhem o lixo na rua. Sim. E eles iam pro aterro e lá a gente estava disputando isso aí com os urubu, com cobra, com bicho lá. E na hora que eles jogavam, e não era só nós, né? Era muitas famílias ali, catando garrafa, latinha, fio, papelão, plástico. Quando chegava no fim do dia, aquele montulho de coisas que não tinha serventia nenhuma para o mundo, dali a gente tirava o nosso sustento, né? Então, o começo da minha vida foi bem, bem assim mesmo. Então, quer dizer, o Senhor Jesus, eu tive um privilégio, né? Eu falo que isso é um privilégio, de conhecer os dois lados da moeda. Conhecer lá no fundo do poço, na extrema pobreza, de comer coisa do lixo, né? Por exemplo, lá a gente chama varejão, lá é como se fosse um sacolão, aqui, hortifruti. Então lá o pessoal fala varejão. Então,
a gente pegava essas frutas para dar para os porcos, só que os porcos eram nós. Porque a gente pegava aqueles tomate velho, laranja, e a gente picava, tirava as partes podres da maçã, das bananas. E, cara, era uma delícia. Aquilo ali era alegria. E ficava muito delicioso. Minha mãe cozinhava, lavava direitinho, fazia aqueles arrozinhos. Então a gente não faltava nada, nunca Deus deixou faltar nada. Mas a gente vivia literalmente do lixo. Do lixo, do lixo. Total. Entendeu? E aí a vida foi mudando, mas agora eu vou deixar vocês perguntarem alguma coisa, porque vocês só estão me olhando. A gente tá olhando porque, assim, não dá pra acreditar, né? Um monte de gente fala, porque, cara, assim, não acredito. Quando eu conheci o Neon, eu conheci o Neon chegando lá de moto de sei lá quantos mil. Verdade, uma Kawasaki 1000, né? Uma Ninja, né? Isso, o Neon chegou lá com uma caminhonete de, assim, há 9 anos atrás, era 200 e poucos mil. Entendeu? Era para quem tinha muita condição. Melhor, né? Bem melhor, bem melhor. E assim, e agora você contando essa parte da sua história, então a gente vai vendo que você chegou naquele lugar ali, mas lá atrás você passou numa situações muito difícil, que muitas das vezes a gente não imagina, né? A gente não imaginamos, né, Adriano? Aquele processo que você passou aí, você já tinha sua irmã? Sim. Só era só você? Você é o mais velho? Sim, a minha irmã é mais velha. Ela tem um ano mais velha do que eu. Minha irmã, sim, a minha irmã, ela sofreu muito. Não só ela, né, mas os meninos também, porque os bichinhos eram tudo pequenininho. Assim, tem um irmão meu que já faleceu. Inclusive, foi um choque, porque esse irmão era um cara que andava comigo lado a lado. E ele é 5 anos mais novo, né? E aí eu recebi a notícia que encontraram ele morto aqui em São Paulo. Então, quer dizer, meu irmão morava em Ribeirão e foi uma loucura. Aí mas não é possível. Quando fui ver, era meu irmão mesmo. Foi encontrado ali na Marginal Tietê, na altura ali da Ponte Casa Verde, içado por um cadarço no pescoço. Aí deram como suicídio, mas eu não creio que meu irmão foi suicida no caso, né? Uhum. E eu acho que alguém matou ele, mas meu irmão ele andava nos caminhos de jogos, de bingo, esses negócios. E a gente cansava de falar por ele, era um cara muito boêmio, né? E sempre a gente falava, Davi, 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 mas aí aconteceu isso, né? Mas assim, o outro irmão meu, Daniel, que mora em Barretos hoje, e essa minha irmã que mora em Ribeirão Preto, eu creio que eu e a minha irmã a gente sofreu mais, né? Porque os mais velhos sempre sofrem mais. E a minha mãe também, né? Minha mãe sofreu demais da conta, tadinha. Minha mãe, cara, minha mãe não tá aqui mais. Minha mãe era uma pessoa idólatra, né? Minha mãe idolatrava aquela santa preta lá, né? Eles falam apenas um boneco que foi encontrado no rio, mas alguém idolatrou e ela era idólatra. E 2015 mesmo ela passou por uma fase ruim, internada no hospital e tal, e eu fui pregando para ela. Eu já não cantava mais no mundo, já estava convertido e eu consegui ganhar ela para Jesus. Então, e foi rápido. Quando eu consegui que ela aceitasse Jesus, que ela levantasse a mão dentro do leito no hospital, e aí em pouco tempo Deus recolheu ela. Então assim, eu tenho um coração alegre, feliz, porque essa vida aqui já é passageira, né? A herança da morte nós já temos, né? Então não vai ficar ninguém. Inclusive, eu vi até algumas pessoas falando sobre ressurreição de Lázaro e tal. Mas eu pergunto hoje, cadê o Lázaro? Morreu de novo. Então, assim, não vai ficar. A Bíblia fala que teve um que ressuscitou. Esse é eterno, esse é o Deus. Esse é eterno. Esse, não tem outro. Esse não tem. Então, pra gente entender. Então, você tinha 4 irmãos. Contando com você, 4 irmãos. Sim. Uma menina. Na verdade, eu tinha mais uma irmã, né? Que era gêmeas com a Nean. Só que eu não cheguei a conhecer elas, porque ela era um ano mais velha que eu. E ela morreu pequenininha. Ela morreu, tipo, com meses, né? Depois.
tragédia pra São Paulo. Mas, Já enfim, foi. E eu também tive um outro irmão que morreu, e ele era mais novo do que eu, 1 ano. Era o Dominguinhos. Então tinha uma que chamava Vivian, e essa que chama Nean. É o feminino do meu nome. Então, dessas duas, sobrou somente a Nean. Então já foi um choque para minha mãe ali e tal. E depois teve o outro irmãozinho que morreu. Naquela época era muito difícil, né? Tinha prognóstico. Né? Morreu de Médica, besteira, né? morreu de coisa, entupimento, sabe? De coisa Sim. que hoje a mortandade infantil já não permite, né? Uma morte dessa, né? Desde pequena, a sua história de vida sempre foi Complicada. Já foi com complicado. dificuldade. Quantas vezes eu sentava assim, eu me lembro até hoje, eu sentava no meio-fio, aqui chama guia, né? Não sei, mas lá chama meio-fio. E é essa calçadinha assim, né? Sentava assim, ficava olhando pro céu, passando aqueles aviões, sabe? E eu ficava olhando e pensando, nossa, tá cheio de gente ali dentro. E ficava fantasiando ali, falava assim, nossa. E eu pensava na minha situação e pensava assim, será que um dia eu vou conseguir andar num negócio desse, viajar num avião desse? Então você sabe, né? A criança ficava todo sujo, mexia com lixo, catava lixo, literalmente, tudo era lixo, tudo. E um sonho, né? Olhava assim para aqueles aviões, carro. Então, tinha um carro que eu achava muito lindo, que era Audi, né? Não tinha Audi. Nossa, passava um Audi e meu olho ficava brilhando. Tanto é que foi um dos primeiros carros que eu comprei. Fui na agência, eu quero essa. Já comprei a Audi. E depois vi, nem é tudo isso. Mas é um sonho, né? É um sonho. É um sonho. Criança, a gente deseja muitas coisas. E muitas vezes a gente também com entendimento das coisas, então pra gente é tudo. Eu penso assim, às vezes quem não tem nada, às vezes tem tudo. E quem tem tudo, às vezes não tem nada. E a própria Bíblia fala isso, então fala isso com respaldo bíblico. E a Bíblia fala, de que adianta você ganhar o mundo, ou seja, conquistar tudo e perder a sua salvação. Entendeu? Então eu penso, tem muitas coisas que se a pessoa conhecer na palavra de Deus, ela vai para esse rumo da escolha. Sim. O sim, sim, ou não, não. Porque Verdade. o Senhor Jesus, olha só como é interessante. O Senhor Jesus, ele se alguém deve ter um dia perguntado para ele, quem é você? Quem é você? Eu falo você porque uma pessoa que não conhece Deus, ela vai tratar como você. Sim. Né? Eu, no caso, trato como Senhor, Rei dos Reis. Mas alguém que não conhece vai falar, quem é você? E eu imagino o Senhor, na sua tremenda humildade, mansidão e amor, ele falar assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa seria a apresentação dele. Muitas das pessoas perguntam, mas Jesus nunca se apresentou. Né? Tem gente que fala isso. Como que é que Jesus... Uma vez um jovem, que hoje é convertido também, ele perguntou para mim, como? Porque eu vinha discipulando ele e tal. Ele era um menino muito difícil. Eu ganhei ele para Jesus, mas foi muito custoso. E eu lembro que uma vez ele me enquadrou do nada. Eu acho que alguém encontrou ele e falou alguma coisa para ele, algum incrédulo, falou assim, cara, você tá biruleibe? Você tá passado? Quem te falou que Deus está no céu? Aonde você já ouviu isso? Aí ele pegou e veio todo revoltado. O dia que ele me encontrou, ele... Ô, Neon, olha dentro do meu olho. Como que você pode afirmar que Deus está no céu? Aí, na hora, o Espírito Santo falou na minha mente. E o que o Espírito Santo disse? Pega na mão dele e ora. Pega na mão dele e ora. E eu vou mostrar. E eu peguei na mão dele e falei assim, ó, eu não vou te responder, você mesmo vai responder e você vai saber que você já declarou isso muitas e muitas e muitas vezes. Não só você, mas várias pessoas que você conhece. Aí ele, como? Eu falei assim, ó, pega na minha mão e vamos orar. Ele falou assim, mas eu não sei orar. Eu falei, não, mas essa aqui você sabe. Aí eu peguei na mão dele e aí eu peguei e falei assim, ó, eu falo um pedaço e você fala o outro.
Aí eu peguei assim e falei assim, ó, vamos orar o Pai Nosso. Peguei na mão dele e falei assim, Pai Nosso, aí ele, que está aí no céu. Aí eu balancei a mão dele e falei, tá onde? Aonde? Você acabou de falar que Deus está onde? Aí ele, nossa, rapaz, mas como assim? Eu peguei e falei assim, Deus está no céu e você tem declarado isso o tempo inteiro e às vezes você nem presta atenção no que você fala. As coisas de, né? E é uma oração que está aqui em Mateus, o livro de Mateus. Sim. Pai nosso que estás no céu, santificado. Então, quer dizer, a gente vai tendo oportunidade de pequenas coisas, de pequenas, né? Eu creio que isso é uma semeadura. Sim. Porque a nossa parte é somente semear na terra boa. E a terra boa que eu creio, a qual eu creio, qual é a terra? Né? Muita gente se confunde. A terra, mas como assim? Na Bíblia fala da terra que a semente não vai nascer, que não sei o que e tal. Dá uma liturgia, mas eu gosto de falar que a terra é o peito do homem. Essa é a terra que vai nascer. Se você lançar a semente no peito, você não precisa fazer mais nada, porque aí tem alguém para regar. E esse que rega já é o Espírito Santo. Porque ele que convence do pecado. Simples assim. Então, nós precisamos somente semear. Por isso que Jesus fala, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Muito fácil a gente falar de Deus para um cristão, amém, amém. E muitas das vezes o cristão já fala amém por costume, tá dentro da igreja a vida inteira, desde pequeno, não conhece o outro lado. Igual orar o Pai Nosso. Já Isso, tava orando o mesma Pai coisa. Nosso. Orava o Pai Nosso, mas não sabia nem o que estava falando. Já era um decoreba. Né? Porque às vezes, muitas das vezes, um louvor, né? Tem um louvor, não querendo falar mal de louvor, mas já falando, que alguns louvores aí que só Deus na causa. Um louvor que eu estava ouvindo um dia que estava, eu tô pagando o preço para morar no céu, eu tô pagando. Peraí, meu amigo, peraí. Tá pagando? Então Jesus veio fazer o que aqui? Eu lembro que está escrito aqui na minha Bíblia e na sua, que está escrito alguma coisa assim sobre tetelestai, que significa está pago. Significa está consumado. Certo? Eu penso isso, alguém veio e pagou. E aí tem escrito que esse que pagou para a gente ir com ele, você tem que só crer e obedecer. Lá em João 14,15 está escrito que se você me ama, guarda os meus mandamentos. Aí muita gente vai lá e guarda mesmo. Cata lá e joga dentro de um baú e tranca 7 chaves. Mas não entendeu o que é obedecer. Guardar é obedecer, praticar. Tem muita gente, você guardou os mandamentos do Senhor, sim. Tá onde? Tá lá embaixo da minha cama lá. Tá lá na gaveta lá, tá tudo escrito lá. Ah, legal. Quer dizer, é complicado, né? É complicado e não é. Porque depende do jeito que você... o modo que a palavra é pregado, tem muita gente que prega... parece que tá falando inglês. Eu acho que o Espírito Santo ele é muito inteligente. O Espírito Santo, ele jamais ia falar de forma que você não iria entender.